A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, está escrito: Mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas, pela manifestação da verdade nos recomendamos a consciência de todo homem, à vista de Deus. Estamos vivendo um tempo em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é essa construções de templos, quer seja católico ou protestante, mas aquela igreja eleita, selecionada, escolhida pelo próprio Senhor Jesus Cristo para lhe servir e anunciar o seu Evangelho, aqueles que pelo próprio Senhor Jesus Cristo recebeu a honraria de viver ao lado e ao e por toda a eternidade. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo não constituída por construções de templos religiosos, mas da renúncia de cada um dos seus seguidores, que teve o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo e renunciando suas próprias vontades, seus próprios desejos obedece ao Senhor Jesus Cristo servindo na pregação do seu Evangelho, renunciando a si mesmo para que o Senhor Jesus Cristo possa crescer na sua vida. Essa é a verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que não se vincula a denominações religiosas, a placa de igreja é instituição comandada quer seja, por padre, pastor, porém tem como seu pastor e bispo da sua alma somente o Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã de hoje infelizmente está deixando ser influenciada por líderes religiosos no qual tem ensinado práticas e doutrinas que não condiz com a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque existem por parte dos seguidores do Senhor Jesus Cristo a necessidade de adquirir sabedoria, conhecimento até mesmo para que possamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não ser envergonhado como 7 jovens filhos de um sacerdote. Quem relata essa história é o médico historiador da palavra do Senhor Jesus Cristo, o primeiro da história do cristianismo. O discípulo Lucas. Autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, grego que aceiou o Senhor Jesus Cristo como seu Deus, regente da sua alma através do apóstolos em Jerusalém, mas contudo foi com o apóstolo Paulo, na cidade de Roma que o discípulo Lucas se aprofundou no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 14, está escrito: E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, está escrito: E o espírito maligno respondeu, e disse: Eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? De modo que os 7 filhos dos sacerdotes Sevas, vendo todos os feitos pelo Senhor Jesus Cristo através do apóstolo Paulo, resolveram fazer a mesma coisa, ou seja, eram filhos de pastor, vendo uma pessoa possuída por um espírito maligno, e aqui precisamos abrir um parente, era de fato uma pessoa realmente possuída de um espírito maligno e não somente teatro no qual vemos em algumas igrejas, pessoas que se passam por endemoniadas recebendo um cachê pela sua atuação. Diante de um falso profeta que se passa por pastor e que no final sempre irá pedir uma contribuição financeira para que a libertação da pessoa seja concretizada, e esses 7 filhos do sacerdote Seva resolveram que poderiam expulsar aquele demônio ao que o demônio virou para eles e o indagou. Não devemos de modo algum viver uma falsa conversão, viver uma ilusão, uma falsa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, por isso que o cristão verdadeiro genuíno tem que se afastar, tem que renunciar todas as coisas que é feita às escondidas e que é obtida por desonestidade, andando sempre em astúcia para que Satanás não nos engane a ponto de que sem perceber deixamos de ter o Senhor Jesus Cristo, por causa de falácias de pregações mentirosas, ilusórias que manipulam a palavra do Senhor Jesus Cristo, a fim de ludibriar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, esses falsos profetas denominados padres, pastores, e tantas outras nomenclaturas que eles queiram dar para si mesmo. Eles manipulam a verdade escondendo de maneira consciente da Igreja do Senhor Jesus Cristo a verdade na qual o Senhor Jesus Cristo quer e deseja para a sua Igreja, embora também não podemos simplesmente culpar esses falsos líderes religiosos por virem ou atuarem desta maneira, porque como cristão temos que ter a responsabilidade, ter a plena certeza, convicção daquilo que estamos fazendo e buscar o direcionamento do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Hoje a Bíblia é acessível a toda a comunidade cristã, sabendo que até o século 17 e 18 era difícil ter acesso à palavra do Senhor Jesus Cristo, que originalmente foi escrito em grego e em aramaico e posteriormente com a conversão do imperador Constantino se englobou o latim, tanto que a Igreja Católica até hoje tem um hábito de usar latim na realização da missa.
contudo originalmente a língua latim não faz parte dos manuscritos das Sagradas Escrituras do Senhor Jesus Cristo, então entendemos que boa parte dos cristãos tem a dificuldade, porque a começar era difícil o estudo, era complicado. Porque nem todo mundo tinha acesso à educação, então muito das coisas que aprenderam como parte de cultuar ao Senhor Jesus Cristo acabou sendo introduzido por pessoas que manipularam a palavra do Senhor Jesus Cristo e assim ensinaram conforme os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, seus próprios desejos, desviando-se daquilo que originalmente foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos e discípulos como o médico Lucas, mas hoje isso já não é mais justificável, já não é mais aceitável. Porque a acessibilidade à palavra do Senhor Jesus Cristo é tão grande, tão fácil que não precisa nem sequer comprar a Bíblia, conseguimos adquirir a Bíblia Sagrada na internet na versão de diversos autores na versão das comunidades cristãs, como o catolicismo e o protestantismo. Hoje através da internet até aqueles livros que ficaram de fora no Concílio de Nicéia é acessível a todos nós, então como cristão não aprendemos, não adquirimos sabedoria, conhecimento e entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo por desinteresse próprio, porque a sensibilidade nós temos. Hoje então não precisamos mais acreditar nas falácias ditas por esses proprietários de igrejas, mas antes podemos estudar a palavra do Senhor a fim de que não sejamos enganados e não viemos a perder a nossa salvação com práticas desonestas, ocultas que desagradam o Senhor Jesus Cristo ou por ignorância, por não estudar, por não praticar. Porque até mesmo temos aplicativos da Bíblia Sagrada em áudio de modo que não sabendo ler, podemos esclarecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo propôs para nossas vidas, sendo assim não há nada que justifique a nossa postura, nossa conduta, a nossa escuridão. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pense nisto.